Boa noite, né? Estamos aqui para fazer a nossa apresentação, né, da socialização da disciplina de prática pedagógica, infância e suas linguagens, né? Do curso de pedagogia, segunda licenciatura. O nosso grupo ficou aí a Jéssica, né, a Deise, a Sandra, a Luciana e eu, o Manuel, certo? Então, eu já falei o nome da disciplina Prática Pedagógica, Infância e Suas Linguagens, certo? Então, aqui, né, nesse slide, a gente está mostrando, né, a localização aí das escolas, onde foram realizadas as observações e as regências, né? A Jéssica com sua escola lá em Pernambuco, né? A Deise em Salvador, na Bahia, a Sandra em Guarujá, né? A Luciana, né? Em Macapá, fez em duas escolas diferentes, e eu, né? Fiz também em duas escolas, e em Parnaíba, Piauí, e uma em Cocal, né? Aqui no Piauí. Boa noite a todos. Como mencionado, me chamo Jéssica. Vou falar um pouco, né, para vocês sobre o roteiro de observações. Como o Manuel mencionou, né, no início das apresentações, esse trabalho foi desenvolvido, né, em 6 escolas, né, de diferentes localidades, com realidades bem, mas com algo bem comum, né, que vocês vão perceber agora quando for relatado para vocês, né, o roteiro de observação. Na cidade de Quipapá, né, observado pela acadêmica Jéssica, né, a gente percebeu que a professora demonstrou ter uma postura receptiva e aberta, deixando o estudante bem à vontade para expressar suas opiniões. Os alunos se mostraram empolgados, participando efetivamente da atividade. A professora, né, muito dinâmica e criativa em suas aulas, busca sempre prender a atenção dos seus estudantes de forma bem divertida, para que a aula seja prazerosa e o estudante possa indagar quando surjam as dúvidas. Já a nossa amiga Daisy, né, nas suas observações, ela percebeu que a professora demonstrou domínio de sala, sempre disposição para tirar as dúvidas e atender às necessidades dos alunos, buscando estimular a atenção e a participação dos alunos. A professora utilizou diversas estratégias pedagógicas e os recursos lúdicos foram predominantes durante as aulas. A acadêmica Sandra, ela observou que a professora demonstrou ter uma postura receptiva, incentivando a participação dos estudantes a participarem ativamente das aulas, fazendo perguntas, contribuindo com ideias e compartilhando as experiências de cada aluno e assim promovendo o desenvolvimento da linguagem e desenvolvendo um senso de comunidade na sua sala de aula, reconhecendo e atendendo às necessidades individuais de cada aluno. Deixa claro que o aluno é o autor do protagonismo. Então, dessa forma, deixa livre para criar e expressar. Os alunos sempre atendem firmemente os comandos da professora, assim, executando todas as tarefas diárias. E, por fim, o acadêmico Manuel observou
que a organização da sala de aula na educação infantil, primeiramente, foi organizada uma acolhida com os alunos com músicas na qual os mesmos participavam ativamente. Os conteúdos abordados no quarto ano, no ensino fundamental 1, o professor explicou o quão era importante estudar a respeito das formas de representação espacial para nós, seres humanos, situarmos no mundo. Essas foram as observações dos 5 acadêmicos que comporam esse grupo. Olá, boa noite. Eu me chamo Deise e, dando continuidade à apresentação do trabalho, eu vou trazer aqui o registro das principais observações realizadas no ambiente escolar. Conforme a nossa colega Jéssica, ela observou que as dificuldades no processo do ensino de aprendizagem são inúmeras e que, na maioria das vezes, a falta de acompanhamento escolar por parte da família acaba prejudicando de forma significativa a vida escolar da criança, como a falta de realização das tarefas de casa, a ausência nas reuniões dos pais, a falta de participação nas ações desenvolvidas pela escola, assim como a ausência na culminância de projetos realizados pelos estudantes, entre tantas outras ações. A aula observada fez a Jéssica perceber que a educação é movimento, não se pode educar sem amor e sem comprometimento. É necessário que o professor orientador seja um mediador, né, entre o estudante e o tema abordado em sala de aula. É muito importante também ressaltar que o professor orientador tem uma missão que é procurar sempre se aprimorar para que possa fazer com que o estudante seja protagonista da sua própria aprendizagem. E a família também tem uma parte importantíssima nesse processo. Na minha observação, eu pude perceber que a dedicação e o carinho da professora para com seus alunos estava presente em todo momento. A forma como a professora conduzia as aulas com uma tranquilidade e um domínio de aula de classe, e também pude perceber a presença de um planejamento detalhado, fundamental para a consecução de um bom desempenho em sala de aula. E a professora também ela trazia um olhar diferenciado sobre cada aluno, identificando as necessidades e os desafios individuais. Já a Sandra, apesar de ter observado também dificuldades nesse processo de ensino e aprendizagem, trazido inúmeras dificuldades, observou que a falta de acompanhamento escolar também por parte da família acaba prejudicando de forma significativa a vida escolar da criança, tendo como exemplo também a falta de realização de atividades, a ausência de reuniões, da participação da família como um todo. Nas aulas observadas, a Sandra pôde compreender que a educação é prioridade e empatia. Não se pode educar sem amor e sem comprometimento. É necessário que o professor se coloque também como mediador. E também é importante ressaltar essa missão. A Sandra também ressalta essa missão do professor, para que possa, junto com o estudante, né, fazer com que ele seja protagonista da sua própria história e aprendizagem. Já a Luciana, ela traz a escola, conforme as observações dela, a escola da educação infantil como uma escola extremamente pequena, que comporta muitos alunos e chega até a ser desgastante, tanto para a professora quanto para os alunos, por conta do espaço pequeno para se locomover. Já a escola de Goiás não tem um espaço tão apropriado, porém a sala é maior e toda refrigerada e confortável, e consegue acomodar muitos alunos. Os regentes em ambas as escolas são dedicados a seus alunos e seguem de forma rigorosa seu planejamento para com seus alunos tenham melhor desempenho. E a Luciana observa que a relação do professor e aluno é muito boa, pois existe o respeito e a admiração dentro e fora da sala de aula. Por fim, durante os seus registros de observações, o Manuel ele traz a escola de educação infantil muito pequena, com poucos alunos, porém muito organizada e aconchegante, diferentemente da escola do ensino fundamental. Essa já é considerada de porte maior, também com quantidade excessiva de alunos, mas, como na outra escola,
também organizada. Os professores regentes nas escolas observadas em os alunos são assíduos e interessados no processo de aprendizagem dos alunos e são preocupados no seu saber fazer docente. Os professores observados e os alunos mantêm uma relação harmoniosa, tendo assim uma boa interação social em sala, fazendo com que haja um ambiente propício para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Boa noite, eu me chamo Sandra. Falarei agora sobre as imagens e observações realizadas na escola, dentro dos registros fotográficos, né? Aqui, como vocês estão vendo no slide, tem o registro fotográfico da acadêmica Jéssica e da acadêmica Deise. Aqui, como vocês podem observar, o registro fotográfico meu, Sandra, e da acadêmica Luciana. E agora, embaixo aqui, podemos observar o registro fotográfico, né, as imagens, observar e do acadêmico Manuel. Falarei agora sobre os principais desafios observados por cada aluno, por cada um dos integrantes do grupo, né? No caso, a acadêmica Jéssica, o principal desafio identificado por ela foi o acompanhamento escolar. No meu caso, Sandra, o principal desafio identificado foi promover uma parceria ativa entre a escola e as famílias, reconhecendo a importância do envolvimento dos pais na educação dos filhos. Isso inclui comunicação constante, participação em atividades escolares e o apoio no desenvolvimento educacional e pessoal de cada criança. O acadêmico Manuel, o principal desafio identificado por ele foi a dificuldade na leitura, na escrita dos alunos, além da falta de materiais pedagógicos para os professores trabalharem de forma mais dinâmica e interativa. No caso da acadêmica Deise, o principal desafio identificado por ela foi a quantidade de alunos em sala sem uma professora auxiliar e, principalmente, profissionais especializados para atender aos casos de alunos com necessidades especiais. Já o principal desafio identificado pela acadêmica Luciana foi que ela observou uma parte da estrutura do prédio da escola que encontrava-se danificada e com grandes problemas, além da falta de água e, muitas das vezes, falta do lanche também. Bom, e a partir, né, desses desafios que cada acadêmico ele identificou nas escolas, nas observações, nas regências, né, o nosso grupo ele elaborou, né, um texto dissertativo, né, que contém, né, o título como Infância e suas linguagens, né, a importância da leitura e da escrita, né? Então, esse título ele vem de um consenso, né, que foi a respeito que foi o desafio escolhido pelo grupo, né, que foi a dificuldade na leitura, né, e na escrita de alunos, além da falta de materiais pedagógicos para os professores trabalharem de forma mais dinâmica, né, e interativa. E diante, né, da escolha desse desafio, né, a gente, como grupo, a gente foi atrás da literatura, né, e fez um texto, né. Desde o momento do seu nascimento, a criança ela é envolvida por um universo de linguagens, né, dentre as quais está fundamentalmente a linguagem verbal. E essa questão ela pode ser verificada a partir de palavras usadas a princípio, né, com o objetivo de mostrar o sentimento de carinho pela mãe, pai, tias, avós e por todos aqueles que usam as palavras para se comunicar com a criança, né? E o principal autor que fala sobre essa questão da leitura e da escrita é Vygotsky, né? Ele falou que a comunicação ele representa a função primordial da fala, né? O que nos leva a acreditar em pesquisas que apontam
que crianças com poucos meses de nascimento já sentirem a necessidade de fazerem uso de recursos comunicativos. Portanto, ao passo que a criança vai conseguindo emitir sons, cada vez mais é bombardeada de estímulos sonoros, né? No caso, a fala das pessoas que a cercam, impulsionando a repetir palavras ouvidas e conseguindo fazer uso da fala. Aos poucos, a criança vai utilizar, né, as palavras como instrumento para a comunicação, né? E nesse processo de aquisição da linguagem verbal, vai se exigindo mais da criança, à medida que as palavras são pronunciadas por ela para designar objetos que nem sempre correspondem ao significado da palavra. E é nesse clima de descoberta que as palavras passam a fazer parte do vocabulário das crianças, né? Segundo ressalta Vygotsky, se conseguirmos a história de uma palavra em qualquer idioma, veremos, por mais surpreendente que possa parecer à primeira vista, que os seus significados eles se transformam exatamente como acontece com o pensamento infantil. Para o mesmo autor, o estudo do desenvolvimento humano, ele parte do princípio de que todos os fenômenos mentais devem ser estudados de forma unitária, isto é, compreendido em um sistema dialético do pensamento e das atividades realizadas, uma vez que nenhum aspecto mental deve ser analisado isoladamente, né? Na compreensão do mesmo autor, toda situação exercida pela criança, seja no ato de brincar, de dançar, de cantar, de conversar, são desencadeadas concomitantemente vários processos mentais. O mesmo entendimento, ele é compartilhado por Machado, né? Quando enfatiza que é através de variadas interações sociais, em situações comunicativas, que a criança desenvolve os seus processos psicológicos e de linguagem também, né? Conforme Vygotsky, a escrita ela tem início com os gestos. É o signo visual inicial que contém, né, a futura escrita da criança. Os gestos são a escrita no ar e os signos escritos são frequentemente simples gestos de forma fixados, né? Os gestos são uma representação visual, uma forma de comunicação que a criança utiliza nos primeiros anos, né? E os rabiscos, né, que as crianças costumam fazer, tendem, né, a ser mais gestos do que desenhamos, pois quando ela tende a desenhar o ato de pular, sua mão começa a fazer os movimentos indicados do pular, o que acaba aparecendo no papel, né? E a segunda esfera de atividades que une os gestos e a linguagem escrita na infância é a dos jogos, né? Para o autor, os jogos fazem um elo entre os gestos e a linguagem. É através dos objetos que a criança consegue estabelecer símbolos e assim chegar aos signos. De fato, o mais importante, né, é a utilização de alguns objetos, como brinquedos, né, e a possibilidade de executar com eles um gesto representativo. Essa é a chave para a função simbólica do brinquedo para as crianças, né? Até utilizei nas minhas regências, né, o brinquedo, né, é um jogo, um quiz, né, que ajuda a fazer essa memorização, né, e ajuda, assim, na linguagem, na concentração, né? E é através da manipulação de diferentes objetos que a criança consegue estabelecer símbolos e assim chegar aos signos. De fato, os jogos fazem elo entre os gestos e a linguagem escrita. Sempre que observamos uma criança brincar, podemos notar que em meio a essa brincadeira, o faz de conta está sempre presente, né? Uma colher pode ser uma boneca, a vassoura pode ser um avião, né? As brincadeiras ajudam no desenvolvimento da criança, contribuindo para a sua vida e na construção da linguagem escrita, né? E diante desse texto que a gente elaborou, né, sobre essa linguagem, leitura, escrita, né, a gente propôs uma solução, né, ou uma minimização do desafio, né? Que os professores eles poderão, né, adotar, utilizar livros com ilustrações ricas, livros textos com fontes maiores, né, principalmente na educação infantil, fazendo com que isto incentive o interesse, né, facilitando o processo de aprendizagem. Também os professores, né, uma proposta de minimizar ou de solucionar essa questão da linguagem é que eles podem e devem inserir em aulas o uso de tecnologias, já que a gente está no mundo aí de tecnologia, né?
está numa era muito tecnológica, né? É, utilizar recursos midiáticos, né? Como jogos e vídeos, até para eles interessarem mais por esse tipo de linguagem. A prática psíquica é importante, porque além de tipos diários, na ocasião, aproveitou-se para ter maior ao conteúdo trabalhado com qual foram utilizados tecnológicos eficientes. Menos várias personagens montadas nas unidades escolares, verificou-se com a prática pedagógica exercer a melhor maneira da ética profissional docente. E aqui é um produto que eu utilizei na minha regência no quarto ano do Ensino Fundamental 1, né, que foi a elaboração do produto digital virtual, né, que é um quiz, né? Então, nessa regência, nesse produto educacional, eh, eu elaborei sobre a questão da erosão, do desmatamento, né, da degradação ambiental, que é um dos temas da temática de conhecimento que tem no quarto ano do ensino fundamental 1. Então, o produto educacional que eu utilizei aí foi o quiz, né? Então, aqui as referências que a gente utilizou na nossa apresentação, né? Então, isso foi a nossa socialização, da nossa prática, das nossas observações que a gente fez nas escolas.